Olá, Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Eu, Despires de Oliveira, estamos aqui preparando mais um material para poder ajudar as nossas irmãs aí na reunião, no culto de quarta-feira das senhoras. E a nossa contribuição de hoje foi extraída da Escola Bíblica Dominical e também do quadro que temos aí da Rádio Manaim, que tem nos ajudado, que tem orientado aí bastante aí as irmãs naquilo que eles estão podendo. Então, nós temos aqui exatamente a pergunta, dessa semana, que é voltado para a igreja de Éfeso. Então, a pergunta, nós temos aqui a seguinte pergunta, vamos lá, voltando ao estudo das cartas a igrejas da Ásia, qual foi a reação do mundo? Esse mundo aqui está representado na carne, no adversário, essas coisas, que é o projeto do Evangelho na carta de Éfeso. Os irmãos sabem que o projeto de salvação ele existe desde o início. Apocalipse aponta exatamente o final da igreja na terra. Então, a igreja que vai para a eternidade, ela está atenta exatamente ao livro de Apocalipse, porque aqui há sinais mostrando a vinda do nosso Salvador. Então, a resposta para a pergunta, aqui a primeira parte, identifique a pessoa da Trindade, que foi o alvo principal no período da igreja de Éfeso. A gente sabe que Éfeso, o significado da palavra Éfeso, é agradável, Foi uma igreja que agradou ao Senhor. Então, tudo que o inimigo hoje ele quer, que o mundo ele quer, é exatamente descaracterizar essa igreja. É uma igreja que estava caracterizada com a doutrina do Espírito Santo. Então, qual era o objetivo do inimigo? Era se opor à doutrina. Então, o que acontece? Essa oposição aconteceu na época na igreja de Éfeso, uma revelação que o Senhor mostra para o nosso irmão João, servo do Senhor. Ela continua até os dias de hoje. Se os irmãos pegarem para poder observar, até hoje nós temos a oposição à palavra. Até hoje nós temos a oposição às doutrinas que o Espírito Santo está revelando ao seu povo, à sua igreja. A igreja de Éfeso, ela tinha essas características, ela vivia a doutrina do Espírito Santo. Então, a primeira parte da pergunta, ela pede para nós identificarmos aqui qual foi o principal do mundo no período de Éfeso, Identifique a pessoa da doutrina que foi alvo principal do mundo. Aqui não tem como no próprio texto você encontrar essa resposta, A resposta é a pessoa da Trindade é o Pai. Então o que acontece? Você só vai conseguir aqui extrair essa resposta através da revelação do Espírito Santo. Porque a palavra, ela é o Filho. A palavra é o Filho. Mas a origem da palavra, quem é o dono da palavra? É o Pai. Então, se a gente pegarmos com essa aplicação profética, a gente chega a essa resposta. A palavra, ela é a doutrina. A doutrina é Jesus. E quem é o dono da doutrina? É o Pai. Então, se a gente pega Jesus em vários textos, ele diz, olha, eu não estou aqui fazendo a vontade minha, estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Ou seja, ele é do Pai, ele faz parte do projeto do Pai. Então, tudo é o Pai. Então, aqui a gente consegue extrair exatamente essa resposta. A carne aqui, ela fala dessa parte aqui da pergunta, carne, adversário e tudo mais, fala exatamente da razão, argumentos que o inimigo ele vai colocando na mente e no coração do homem. Agora, recentemente, eu lembro que um certo cidadão, ele comentou em uma mensagem do canal que a gente tem, faz um trabalho, e ele me disse, num comentário dele, que a quinta medida é doutrina de demônios. Eu fiquei muito preocupado, eu fiquei com muito medo do comentário
que ele colocou. Mas enfim, fui lá, rapidamente apaguei, porque assim, eu não quero que isso germine no meu coração, porque eu tenho a luz do Espírito Santo. Que segundo ele, Deus não se mede. Só que a quinta medida não é para medir Deus. A quinta medida é para poder medir o homem. É para poder medir o homem. Então, ele está totalmente enganado. Mas não tem como você discutir com uma pessoa dessa forma. Por quê? Porque essa pessoa, ela está procurando discutir a Bíblia, discutir a letra. Ele quer ir de encontro à doutrina. E o que é a doutrina hoje? A doutrina hoje é a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo revela a palavra. Ele vem com a letra e o Espírito Santo vem com a revelação. Então, não vai haver comunhão entre letra e revelação. Não, eles vão ficar. Por quê? Porque a letra você consegue interpretá-la. Porque a Bíblia, principalmente em português, tem como você interpretar, fazer uma interpretação de texto e querer pregar em cima da sua razão, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, dos seus argumentos, né? Das suas ideias. Então, assim, as razões humanas, ela não entra no tempo de Deus. Quando você se mede na quarta medida e você começa a conhecer a palavra ela é apresentada para nós na quarta medida. Então você vai tendo um conhecimento da palavra, começa a ler, começa a conhecer, daqui a pouco você entra na quinta medida. Porque quando você absorve conhecimento e dá lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo revela. Aí você começa a descobrir as verdadeiras doutrinas do Espírito. E não doutrina da Bíblia, né, que é leis e outras coisas. Mas então, e o que eles discutem? Eles discutem escritos. Eles não estão discutindo revelação do Espírito Santo. Amém? Então a igreja de Éfeso significa agradável a Deus. E o que se opôs aqui, a pessoa que o mundo se opôs aqui foi o Pai. Então, as nossas razões confrontam com a doutrina que é do Pai. A gente acha que não é assim, deveria ser assado, deveria ser cozido, deveria ser mais fácil, Então, as irmãs, na hora de aplicar para a igreja, mostre para a igreja que nós precisamos da luz do Espírito Santo. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Então, como em algumas igrejas a gente vê que houve o descobrir do campo, né, que é o descobrir da palavra, que é o descobrir da revelação, que é o experimentar. A igreja, as cartas, elas foram colocadas exatamente em ordem. Então, se os irmãos seguirem as ordens da igreja, das cartas aí, os irmãos vão entender qual o momento que nós estamos vivendo. E as oposições, ela acontece até hoje, não é diferente. Talvez uma senhora, talvez no grupo de obreiro, tem alguém fazendo o que o Espírito Santo está revelando, enquanto aquele que não está fazendo, ele tem ali um argumento para poder estar se opondo ao que está sendo feito. Porque o verdadeiro papel do inimigo hoje é exatamente esse, é fazer com que a palavra de Deus ela não continue sendo divulgada. Amém? Então nós vamos para a próxima parte aqui, da pergunta, que é a segunda parte da pergunta, que é essa aqui. Pronto, vamos lá? Por que a reação contra o Pai? Por que a oposição naquela época foi contra o Pai? Porque foi contra a doutrina. Ela foi contra o evangelho genuíno, foi contra viver as profecias, foi contra viver a volta de Jesus, foi contra viver a ressurreição do Senhor Jesus. Então havia ali sim, a igreja de Éfeso era uma igreja agradável ao Senhor, mas havia ali no meio daquele povo os maus crentes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os maus crentes. Qual era o objetivo da oposição? Era impedir a palavra, era impedir a doutrina, era não deixar a doutrina ser levada de forma genuína. Eles vinham ali, traziam alguma coisa, tentavam colocar junto da doutrina a razão, aquilo que eles achavam, aquilo que eles pensavam. Eles tentavam implantar,
no meio da igreja de forma secretamente. A questão do semeador saiu a semear e semeou a boa semente, e daqui a pouco caiu em uma parte e a ave do céu comeu. Então o objetivo era exatamente esse, era de vir e tirar a palavra lá da beira do caminho, tirar a palavra no meio ali que sufocou, no meio dos pedregais, no meio dos espinhos, e até chegar à boa terra. Então o coração da igreja de Éfeso era uma boa terra, uma igreja que guardou a palavra, uma igreja que guardou a doutrina. E as investidas do inimigo não param por aí. Se a gente pegar, daqui a pouco, depois que foi plantada a semente que caiu, que conseguiu chegar na boa terra, mas antes de cair na boa terra, houve as oposições. O pé do caminho, as aves do céu vieram, ali no meio das pedras não teve raiz, no meio dos espinhos, os espinhos sufocou. Então, o pé do caminho é uma razão, no meio das pedras é outra razão, no meio dos espinhos é outra razão, que cresce, que sufoca, que mata a doutrina do Espírito Santo. E aí em seguida, depois que passa da igreja de Éfeso, vem a igreja de Esmirna. A igreja de Éfeso, ela mostra o preparo da doutrina. Ela recebeu a palavra, manteve ali, então ela preparou toda a doutrina. Na igreja de Esmirna, a gente já vê exatamente o viver da doutrina na prática, né? Mas aí a Bíblia diz que quando adormece, veio o maligno e semeou a má semente. Então assim, a oposição ela vai continuar até o dia do arrebatamento. Até o dia do arrebatamento. Vai estar tendo sempre oposição contra a palavra de Deus, né? Então, nós temos aqui na terceira parte, vamos para a terceira parte, já é rápido, aqui é bem breve, né? A terceira parte é: quais foram as práticas usadas pelo mundo para se opor à doutrina? Então, o que foi que eles usaram? O que foi que eles usaram para poder se opor à doutrina? Eles usaram aqui os más crentes. Os más crentes, as práticas dos maus obreiros, né? E o que é a prática do mau crente? O mau crente é aquele que faz com que o evangelho genuíno, com que as doutrinas caia no descrédito, perca o seu valor. Ou seja, mas está todo mundo fazendo. Hoje nós temos muito crente, irmãs, hoje o que nós bem temos são crentes dizendo isso. Mas está todo mundo fazendo. Isso é um mau crente. Por que é um mau crente? Porque nós não somos todo mundo. Nós não somos, a Bíblia diz que nós somos um povo separado. Nós somos um povo santo, separado pelo Espírito Santo. Vivemos a doutrina, pregamos a doutrina, porque sabemos que em breves dias nós estaremos na eternidade com Deus. Então aqui está um esclarecimento sobre os maus crentes. É aquele que não se libertou, é aquele que está na igreja, mas não se converteu, que outrora cocheia entre dois pensamentos. Uma hora dá glória a Deus e outra hora está lá no mundo fazendo as coisas do mundo, vivendo como o mundo vive e quer que a igreja o aceite do jeito que ele é. Isso é um mau crente. Isso é um mau crente. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a suportar os fracos e os que dormem, não os maus crentes. Viu, irmãs? Os fracos e os que dormem, não os maus crentes. Mau crente não. Os maus crentes, a gente combate eles com a palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente combate os maus crentes com doutrina. Todo mau crente, quando ele ouve uma palavra de doutrina no púlpito, ele diz da seguinte forma: eu creio que as irmãs já ouviram isso. Que essa palavra foi pesada. Está batendo na igreja, está maltratando a igreja. O mau crente, ele vai ter sempre essa palavra, certo? Então não esqueça, a Bíblia nos mandou suportar os fracos e os que dormem. A Bíblia não nos mandou suportar os maus crentes. Os maus crentes, eles são tratados com a palavra revelada do Espírito Santo, que é a doutrina. Nós temos também aqui os maus obreiros.
Os maus obreiros que realizam a obra do Espírito Santo de forma relaxada, que prega sem ler a Bíblia, que sobe no púlpito sem santificação e quer que a igreja engula tudo aquilo que ele prega. Então, o que acontece? A Bíblia diz que a igreja de Éfeso, ela não suportou esse povo. Os maus crentes, ela combatia com a palavra de doutrina. Os maus obreiros, ela confirmava na palavra, ela confirmava as pregações deles. A Bíblia diz que havia um lugar que Paulo pregava chamado Bereia, que quando ele chegava lá para poder trazer o ensinamento, a igreja já estava vivendo aquilo. E quando ele terminava de pregar algum assunto novo, aquela igreja conferia tudo que Paulo pregava. Eles conferiam na palavra. O conferir aqui, meus queridos, é viver a palavra de Deus. Então os maus obreiros aí que se cuidem, porque há uma igreja que ela sabe exatamente quando você está pregando na luz do Espírito Santo, quando você está pregando carne, quando você está pregando na sua razão. O Espírito Santo, ele só revela aquilo que você está cheio. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer as Escrituras para que o Espírito Santo te revele uma nova mensagem para você trazer para dentro da igreja. E tem aqui também, eu gosto dessa parte aqui. É uma parte interessante que me chamou bastante a atenção, a questão dos maus, dos que dizem ser apóstolo e não são. Por quê? O texto começa assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Olha, a expressão mentirosos foi usado exatamente para aqueles que se diziam ser apóstolo. Queridas irmãs e queridos irmãos que vai estar ouvindo esta mensagem, que vai estar aberta para todos aí no canal, no Facebook, nas redes sociais, o que nós vemos hoje nesse texto que a igreja de Éfeso aqui, ela realizou a obra do Espírito, ela trabalhou, ela não suportou os maus aqui, os maus crentes e os maus obreiros. E ela também colocou à prova os apóstolos, aqueles que se diziam ser apóstolos e não era, e foram achados mentirosos. O apóstolo aqui não tem como fugir das Escrituras. Não estou pregando contra pastor, contra ninguém, mas fala exatamente de pastores que se diziam ser pastores e foram confirmados pela igreja de Éfeso, confirmado pela palavra, viu? A igreja simplesmente não foi lá e julgou e falou: você está dizendo que é pastor e não é. Não. Ela, com a palavra, ela confirmou que eles eram mentirosos. E eu vou explicar para os irmãos direitinho, porque para que não haja confusão na mente da igreja. Quantos pastores que saíram da igreja cristã Maranata, que você conhece hoje, que saíram falando mal das doutrinas da igreja cristã Maranata? Quantos pastores que saíram da denominação e falaram que tudo que eles pregaram durante esse tempo todo era mentira, era engano, era doutrinas de homem? Quantos? Todos saíram e negaram o clamor pelo sangue, saíram e negaram a consulta à palavra, saíram e negaram a obra como corpo, saíram negando tudo aquilo que levou a vida inteira pregando. E detalhe, levou a vida pregando, se beneficiando dessas doutrinas, e depois, quando sai, a maioria deles sai por interesses próprios, por carne, por razão, por entendimento humano. Deixaram, em algum momento da vida deles, irmãs, pararam de orar, pararam de jejuar, pararam de ler a Bíblia.
E a partir do momento que você começa a fazer as atividades que trazem santificação, você começa a entrar numa razão, aonde quem impera é o conhecimento bíblico e não mais a revelação do Espírito Santo. E isso não é para nós. E isso não é para a igreja de Éfeso. E isso não é, irmãs, isso não é para a igreja que está indo para a eternidade. A igreja que vai para a eternidade, ela fere a palavra. Ela afere assim, não é de ferir, irmãs, é de conferir, de ler a Bíblia, de conhecer as Escrituras. Então, esses homens foram achados mentirosos. Pode ter certeza que todos eles que chegou para você e falou isso, você teve uma palavra para ele. Então quer dizer, pastor, que tudo isso que você pregou durante 20, 30 anos, 10 anos é mentira? E ele vai dizer para você, sim, tudo isso que eu preguei é mentira. Só que você vai ter a Bíblia e você vai ver que tudo que ele pregou, você vai aferir e vai ver que tudo que ele pregou está na palavra. Tudo que ele pregou está na Bíblia. Tudo que ele pregou foi revelado pelo Espírito Santo. E agora ele está negando esse projeto. Agora ele se tornou uma oposição contra a revelação do Espírito Santo. Amém? Espero que ajude vocês em alguma coisa. Gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal para poder me ajudar a divulgar, para poder me ajudar com conteúdos. Deixe lá o seu like, tá bom? Quero agradecer as irmãs pela compreensão, pela oportunidade. Tem um grupo aí, ICM Buscando a Revelação, um grupo no Facebook. Quero agradecer as irmãs aí que têm aceito aí as nossas postagens, o nosso trabalho que está sendo feito. Um forte abraço e fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.